pessoal, mais um Coruja Podcast RJ, comigo, Flávio Ferreira, e hoje com ele, Felipe dos Aposentados, Vanderlei e a Daniele. Eles dois ali são advogados do escritório Teixeira Ribeiro. Vai estar conversando com a gente, batendo um papo e tirando todas as dúvidas. E não deixe de se inscrever no canal, compartilha, porque hoje o negócio aqui vai bombar. Quero agradecer Daniele, Vanderlei, nosso amigo Felipe, por estar aqui batendo esse papo, esclarecendo muitas dúvidas sobre Previdência. E tem gente aí que está com dúvida, pergunta, ainda mais depois que a gente lançou o vídeo, lá nos comentários tem diversas perguntas e dúvidas. E estamos aqui para isso. Quero agradecer pelo carinho de ter vindo, vocês dois. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Estamos aí para tentar esclarecer, né? Pô, que legal, Flávio. Tem dois especialistas aqui. Dois que tenho muita dúvida, cara. Eu tenho um canal lá no YouTube, só que eu tenho muita dúvida. Tem dúvidas lá que eu não consigo responder. E agora, legal, sobre a revisão da vida toda, nessa decisão agora do STF também. Acho que tem muito aposentado em dúvida ainda sobre a revisão da vida toda, que na verdade já teve o fim, né? Conseguiram reverter isso aí Infelizmente. Infelizmente, a tese da revisão da vida toda. Que eu ouso falar que, cara, tudo é política, né, amigo? Assim, quem assistir qualquer tipo de coisa, fala assim, mas tá falando de política. Eu acho que tudo é política. Eu acho que essa decisão do STF foi uma decisão política. Porque já tinha consenso em 2022 para a revisão da vida toda. No governo Bolsonaro foi aprovado. Aí o Lula consegue colocar 2 ministros que conseguem reverter algo que já tinha sido aprovado no STF, que 2 ministros que se aposentaram já tinham dado voto a favor, já tinha dado o próprio relator da tese hoje, que é o Alexandre de Moraes, que foi o relator, foi o voto de Minerva ali, estava 5-5, e ele votou a favor dos aposentados, incrivelmente entra o governo Lula e derruba isso. Vocês acham que tem alguma chance de a revisão da vida toda voltar, entrar no tema ali? Qual? Assim, lá no escritório, a Dani e o Carlos, eles têm até ação que foi julgada. Você vê como é que o negócio é político de fato. Aí é muito... Ação que foi julgada, a Dani pode até falar com mais propriedade a respeito disso. Ação que foi julgada, que a gente já estava comemorando. Olha isso, Foi suspenso. Olha Sim, isso. cancelado. Na verdade, todos eles foram cancelados. Literalmente. Eles abrem um despacho e o processo finalizado. Fora analista, não fica nem análise, nada disso. Não. Quem foi julgado quem teve êxito até ano passado, não foi julho de ano passado, que recebeu, Teve uns que receberam. não vai ter que devolver. Né? Porque tem um entendimento que não precisa devolver Não por foi ser má verba. fé, né? Não foi má fé e uma verba se tratando de verba alimentar e tal. Então, existe esse entendimento. Mas é o que eu falei. A gente já tinha processo ganho no escritório. Pô, e uma quebra de expectativa com o cliente, né, cara? É porque você tem que explicar, né? E aí como é que você vai explicar juridicamente algo que ele ganhou e que ele já tinha uma certeza? Perdeu. E aí agora ele perde. Juridicamente fica difícil você explicar para o cliente, porque o cliente ele não tem esse entendimento todo de um processo chegar em Brasília, do processo ficar esperando um julgamento porque está beneficiando um todo, e aí você chega para o cliente e fala assim, esquece isso daí, porque agora julgaram que você tinha até direito, mas agora você não tem mais. Na verdade, é mexer com os cofres públicos. E da onde ia sair esse dinheiro? Era muito dinheiro. É muita coisa, cálculos errados, muitas coisas erradas, que não só a revisão da vida toda, né? Era muito dinheiro. Engraçado que o recurso lá do INSS foi exatamente o valor. E o próprio ministro, Carlos Lula, falou que estava errado aquele valor, que era um chutômetro. Aí você vê, o próprio governo admitiu que estava errado, que o recurso ele só justificou porque precisava ter algum recurso para poder derrubar. E quem se prejudica é o aposentado e o pensionista, cara. É assim. Sempre. É impressionante. Principalmente aquele que contribui acima do mínimo. Isso que eu não acho. Eu acho um absurdo isso. O aumento ser diferente. Eu acho que o aposentado deveria receber o mesmo aumento. Porque tem a defasagem. Na hora de contribuir, eu acho que isso que eu queria até fazer essa pergunta agora. Cara, na hora de contribuir, você contribui mais. Você vai mudando de faixa. Eu não sei explicar, mas eu sei que... Queria até que vocês explicassem isso. Como é que faz para hoje?
eu quero, não trabalho de carteira assinada, eu quero me aposentar ali com R$3.000. Até o final desse cálculo. Todo mundo quer. O que uma pessoa que quer se aposentar com R$3.000 hoje, como faz? Contribuinte individual. Isso. Vamos lá. Primeira coisa que tem que saber, os cálculos mudaram. Então, hoje uma pessoa, se for aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai receber 100%. Isso vai depender da idade dela. E aí ela tem que vir, ela pega de 94 para cá todas as contribuições que ela teve. Então, isso tem que verificar quais foram as contribuições que ela teve lá, se foi de trabalho formal ou informal, e aí vai fazer uma contagem. Né? Ela não pega os 100%. A partir dos 60 anos de idade, você ainda pode pegar os 100%, dependendo da quantidade de contribuições que você teve. Então, ela tira ali os menores e deixa os maiores. Se for por idade, é só 60%. Você não pega 100%. Então, um homem e a mulher hoje, que tem 62 anos a mulher e 65 anos o homem, com 15 anos de contribuição, ela vai receber, de R$3.000, ela vai receber só 60% desse valor. Se você tiver mais contribuições, aumenta 2%, por exemplo, a cada grupo de 12. Se eu tenho, para você chegar a 100%, você tem que ter 20 anos aí no mínimo de contribuições para chegar a 100% do valor da aposentadoria, da contribuição que você fazia lá. Então, não adianta você ter 30 contribuições, o mínimo é 180. Você ter 160 contribuições e as últimas 20 você querer contribuir com o teto. Não vai ser, não vou dizer impossível, mas não vai ser tão possível você chegar a receber um teto ou um valor que você queira ali. Aí tem que, o que é ideal hoje? É você fazer um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, ele vai te dar um cálculo ali baseado em quantos que você pode contribuir na margem de 1, 2, 3 salários e no final quanto que você vai poder receber. Muito importante, que eu falo para todo mundo. Hoje a gente fala de hoje, a gente não sabe de amanhã. Amanhã já é outra história. Então o planejamento previdenciário, ele leva aí 10, 15 anos, porque muita gente falta se aposentar, 5 anos. A gente não sabe daqui a 5 anos qual foi a alteração que vai ocorrer. Entendeu? Então isso é preocupante. Existe um trabalho, porque eu sei que todo mundo trabalha, não. Existe, por exemplo, se eu quiser um acompanhamento previdenciário, existe algo que eu possa fazer para ter esse acompanhamento? Já que, por exemplo, tem muita gente que não acompanha reforma, continua com... Como é que eu como contribuinte, consigo ter essas informações? Existe algum tipo de... Vocês fazem esse planejamento? Hoje um trabalho chamado planejamento previdenciário. E vocês acompanham até... Na verdade não é um acompanhamento. Por exemplo, é o que você perguntou agora. Eu quero me aposentar com 3.000, com X valor. O que a gente, como advogado, no escritório, a gente vai fazer é pegar o seu histórico de vida. Eu trabalhava formalmente e agora eu não trabalho mais formalmente. Eu trabalho individualmente, eu faço algo que eu sou o meu patrão. Como é que eu faço para contribuir daqui para frente, para poder ter tal salário? É o que a gente chama de planejamento previdenciário. Você vai procurar alguém da área que saiba fazer o planejamento e aí a gente vai desenhar para você, hoje você não tem como se aposentar porque lhe falta tanto. Daqui a tanto tempo, você contribuindo a tal valor, você vai ter uma expectativa de ter tal salário, porque é o que a Dani falou. Não tem como também a gente garantir nada, mas a gente vai dar uma expectativa para você. Daqui a 5 anos, o seu salário, se você continuar contribuindo dessa forma, aí você vai ter esse valor aqui para receber. Porque às vezes você acha que, eu trabalhei 20 anos formalmente, tinha um salário bom, alto, e aí me falta X anos para contribuir, aí eu vou começar, daqui para frente eu vou contribuir como um salário mínimo. Aí é o que a gente faz de planejamento. Não faça isso. Contribui um pouco a mais e tal. Ou contribui com o salário mínimo, que não vai mudar nada. Esse é o planejamento previdenciário. Bem legal isso que você está falando. Meu pai falou, cara, eu fui no advogado, o advogado falou que não era para ter me aposentado naquele momento. Acontece. Então, o conselho é sempre não fazer administrativamente. Porque o INSS sempre vai te dar... O que eu costumo falar, o INSS ele é o órgão recebedor, ele é o órgão pagador. Então, para ele te pagar da pior forma, é melhor para ele. Então, se você vai lá no INSS ou liga no 135 e fala assim, eu vi aqui que eu tenho direito a me aposentar, e aí você faz o requerimento, é óbvio que se ele tiver o pior benefício para você, ele vai tirar o pior, porque é ele que te paga. Então, o teu pai, por exemplo, o ideal é
Pô, eu sei aqui que me faltam 2, 3 anos. Procurar alguém especialista da área para fazer o planejamento, para você ter um melhor benefício. Isso é o que a gente sempre passa para os clientes. Cara, você quer ter um melhor benefício ou você só quer se aposentar? Você quer sempre ter um melhor benefício. Porque uma vez recebido, não tem como não tem desaposentar. Não, muito já ouviu muito essa palavra. Desaposentar. Desaposentação, Lembra da desaposentação? não existe. Não existe. Não existe o projeto do Você, Paulo Paim lá que não mandou. não, você pode pedir, vamos supor, a pessoa pediu, que acontece muito. Mas ela chega na hora, aquele valor dela não está de acordo com a vida que ela leva hoje. É só ela não pegar. Ele vai 3 meses, vai ficar lá, ele vai ser cancelado. Aí, por isso que é bom você fazer uma análise antes. Principalmente hoje, após reforma, isso tem prejudicado muito para quem teria como se aposentar com 35 anos de contribuição, que tem as regras de transições hoje. Então, é muito importante para quem pode se aposentar por tempo de contribuição, fazer essa análise. Para quem é aposentadoria por idade, é a idade mais os 15 anos. E aí tem essa regrinha do cálculo de 60% mais 2%. No caso, quais são os principais benefícios disponíveis hoje na Previdência, no Brasil? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda existe para quem já era segurado, com a regra de transição que foi feita, que é a regra de 50%, 100%, regra de pontos, regras de idade com tempo de contribuição, esses tipos de aposentadoria. Tem a benefício por incapacidade permanente, que é o antigo auxílio-doença, e o benefício por incapacidade temporária, que é a aposentadoria por invalidez. Entendi. Né? Ela tem... E aí tem o LOAS, que não é aposentadoria, não é né? aposentadoria, mas é um benefício assistencial. Mas todo mundo, você liga a rádio aí, tem a galera falando, né? Você que nunca contribuiu, mas quer se aposentar, entre em contato com o escritório X, Y para ser a um aposentadoria da aposentado. pessoa com deficiência, que existe. O BPC. Né? O BPC. Tem a aposentadoria especial, que ela ainda existe com umas novas regras, mas ela ainda existe. Esses são os mais ou menos os principais. Trabalhou em salubridade. Isso. Você pega ali uns períodos e aí você consegue fazer uma conversão para diminuir tempo. Isso. Trabalha no lugar de risco, né? Isso. Trabalha que à hoje noite. acaba se prejudicado por conta de um documento que tem que apresentar e as empresas tem que dar esse documento. Não dá, e quando dá, ainda dá incorreto. Incompleto. E aí é a margem assim, de indeferimentos por conta disso. E ele só pega esse documento quando ele vai se aposentar ou ele já pode ir guardando documentos hoje? A pessoa que está na ativa hoje, falando de planejamento, o que ele precisa já ter de documento e ir guardando? Esse documento é difícil de ter? Não. Você pode solicitar a empresa. A empresa ela tem um laudo técnico que ela tem que ter esse laudo e é emitido através desse laudo o PPP, o perfil profissiográfico. E aí ele emite esse laudo, ele tem esse laudo, ele emite através desse documento. Ele pode solicitar a qualquer momento. Aqui, principalmente São Gonçalo e Niterói, essa região aqui, deve parecer... Tem. Lá no escritório a gente já pegou vários casos de pedidos de aposentadoria especial, que seja. Aonde quando você chega nessa argumentação, mas cadê o seu PPP? Cadê o seu documento que você pegou na empresa? E aí o cara trabalhou, um exemplo, como mecânico ou como pintor em 1985. Isso. A empresa já faliu. 90, isso aí. Aí existe até uns arquivos, você consegue correr atrás, mas o cara já trabalhou tanto tempo que ele nunca pegou. Ele já trabalhou em 10 empresas e só tem 5. Olha aí. Isso acaba gerando um problema. É muito comum. Um estaleiro que eles trocam de empresa toda hora. Isso aí. Cara, é bastante comum. E não consegue pegar de novo esse papel pelo governo, algum lugar, nem INSS, nada? Geralmente os advogados eles vão militar em cima de algumas coisas que é uma prova emprestada. É algo. Você trabalhou junto com ele em determinado lugar. Você tem e ele não. A gente vai lá. Pô, você teve um amigo, teve alguém que trabalhou? Lembra aí, Felipe, trabalhou comigo. E aí a gente, dentro de um processo judicial, administrativo fica difícil. E como é que vai? Isso que eu ia falar agora. Como é que faz isso no INSS? Não faz. É meio difícil. Hoje tem até no próprio INSS tem uma parte que ele emite o PPP, só que às vezes ele não vem totalmente correto. É uma coisa que é muito importante, as pessoas sempre verificar o seu extrato de contribuição, que às vezes tem muito erro. E aí você atualizar esse cadastro, fazer essa atualização antes de se aposentar.
Porque ali vai ter todas as informações que você necessita, contribuições que você fez de carnê, que muitos antigos faziam. Isso. Né? E às vezes as empresas ela não fazem. Uma coisa preocupante é que as empresas ela fazem o seu cadastro e não faz a contribuição. Isso não impede de uma pessoa de se aposentar. Mas aí é um outro trabalho, porque o seu salário não fica ali. Não tem contribuição. E isso prejudica na hora que você vai fazer o cálculo. Então, o INSS ele vai fazer o cálculo de um salário mínimo. Até pegando esse gancho da Dani, o que acontece? Às vezes a pessoa não guarda nem a carteira de trabalho dela. Perde, então, foi roubado. Esse que é o problema. Chega lá na frente, dá trabalho pro advogado. Tem Porque assim, como é que a gente vai comprovar? Porque é o que a Dani falou, você trabalha na empresa. Se a empresa não contribuir, você tem lá, você é fichado, tem a carteira assinada e tal, isso, aquilo. Se ela não contribuir, não vai existir no INSS a informação. Não existe, ela não contribuiu, não existe informação. Existe a informação de que é data de início, X e às ano, vezes nem existe data de fim. e às vezes não tem a data de fim. Aí ela já não tem a informação, o INSS não tem a informação e você perdeu a carteira. E aí como é que você prova que você tem 2, 3, 5, 10 anos de contribuição? É complicado. Uma das provas que eu já tive o prazer assim, de conseguir foi o extrato analítico. Aí o extrato de fundo de garantia, às vezes... O FGTS, o extrato analítico, isso às vezes está lá as contribuições, se ele trabalhou nessa empresa X tal. E o número do PIS? Eu já vi que tem pessoas que têm mais de um número de PIS. Isso atrapalha? Era comum. É comum. Hoje é unificado. Não tem porque está lá as suas contribuições. O que é importante, verificar o seu extrato de contribuição, que é o CNIS, né? Que o pessoal chama, o CNIS. Verificar, ir ali. Quanta quantidade de número, por quê? Antigamente, quando você era registrado numa empresa, ele fazia. Quando você pagar o individual, gera outro. Hoje já pode solicitar a unificação, porque não tem problema nenhum, se isso atrapalhar futuramente. Mas, a princípio, não. Eles próprio INSS unifica. Não só a carteira de trabalho, mas o carnê também. Porque tem gente que contribui por carnê há longos anos. E aí você vai pedir, para poder até mesmo pedir administrativamente, obrigar judicialmente, aí a pessoa tem ali 2, 3 anos de carnê. São coisas que, assim, são documentos seus, que você tem que ter guarda dele, zelo, porque o INSS, e hoje, com a digitalização do sistema, isso está até melhor. Hoje você tiver a senha do Gov, hoje, que é de todas as plataformas, entrar no INSS, você vai ver lá mais ou menos a tua vida pregressa, contribuição e tal. Hoje dá até cálculo de aposentadoria. Por isso que às vezes você não pode se iludir muito com aquilo. Não por isso do planejamento previdenciário. Não adianta você botar a senha no INSS, entrar lá e ver assim, caraca, vou me aposentar com 3 mil. E aí você acha que aquilo ali... Não, aquilo ali é só um sistema que está reportando a informação que ela tem. Pode ser verdade. Porque existe uma análise automática, isso, né? Isso aí. Pode ser mentira. Existe uma análise automática. Aí o ideal é sempre ter a guarda da carteira de trabalho, ter a guarda dos carnês que a pessoa paga. Porque lá na frente o INSS pode ser que ela... não, a gente tem essa informação aqui, mas não tem prova nenhuma. Você tendo a prova, você contra-argumenta. Não, eu tenho a prova aqui, ó. Eu tenho a prova de que eu trabalhei nessa empresa aí X anos. Tá aqui a entrada e tá aqui a saída. Aí se eu te falar, aconteceu com a minha mãe. Minha mãe trabalhou na Copenhague, cara. Acho que em 88, antes de 88. Minha mãe demorou para se aposentar, porque perdeu, não conseguiu. Teve que contribuir mais tempo. Aí. Porque ela tinha carteira. Ela tinha carteira. Sim. Só que aí não atualizou, não aparecia. Ela perdeu a carteira de trabalho dela, não conseguiu. Ela demorou mais tempo para se aposentar. São algumas informações que às vezes batem mesmo. Aí é por isso das judicializações. É por isso que muita coisa vai para a justiça. Porque o INSS, ele trabalha, é tá aqui, tá. Se tá aqui, a informação que eu recebi da empresa, tá, isso aí. Então é o que tá aqui. Se não tá aqui, me prova que isso aqui é verdade. E aí as judicializações são por causa disso, que aí a gente vai para a justiça e prova na justiça. Não, tá aqui esse documento, o INSS só não quis se fazer, né, útil daquele documento e realmente falar, de fato você tem certeza. Aí por isso das judicializações. Judicializa muito por causa disso, na maioria das vezes. Eu recebi uma pergunta aqui agora, da pessoa perguntando assim, o pai morreu, o pai faleceu, a criança tem 2 anos, ela tem direito à pensão por morte? Depende. É uma interrogação. Direito ela tem. Ele contribuía? Só tem direito se contribuiu.
Porque tem muita gente, às vezes, acha que... Nem que contribuiu, né? Se está ainda se segura tá no período de segurado. Porque você pode morrer, eu posso ter morrido há 11 meses atrás. Eu posso ter parado de trabalhar 11 meses atrás e morrer 11 meses depois de ter parado de trabalhar. Isso. Eu ainda estou no meu período de graça. De graça, isso aí. Existem outras extensões desse período de graça. E qual é esse período? 12 meses. Depende também, Então né? vamos lá. Se for contribuinte facultativo, é 6 meses. Como é que um leigo faz isso? Não faz, cara. Não faz. Depende também. Mas aí pode... Contribuinte facultativo, 6 meses. Né? Contribuinte individual... outro contribuinte, se for trabalhado, 12 meses. Podemos aumentar isso? Podemos. Eu consigo chegar a 37 meses sem contribuição e estar insegurado. Muitas pessoas, às vezes, deixam de pedir seus benefícios, principalmente auxílio-doença, porque pararam de trabalhar, não sabem dessa informação e aí perde o direito porque passa esse tempo todo, infelizmente, e não... Porque não é instantâneo. Caducando, né? Isso. Você não foi mandado embora do emprego hoje e amanhã você deixa de ser um segurado. Não é instantâneo. Dependendo do período de contribuição que você teve para trás, isso te dá uma vida para frente. Entendeu? Aí serve para auxílio-doença, serve para pensão por morte. Cara, isso te dá uma sobrevida. Você vê como que isso é muito... O que a gente está falando aqui é presente todo dia. Tem alguém... Meu vizinho lá, meu ex-vizinho, onde eu morei, encontrei com ele, ele sofreu um acidente na Uber, motor Uber, e tava 2 anos sem carteira assinada. Mais 2 anos sem carteira assinada. Eu falei, caraca, você não conseguiu isso? Não, eu consegui. Entrei com o advogado. Eu falei assim, como? O advogado conseguiu. Porque ele trabalhou 16 anos de carteira assinada em outro lugar. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, que pena, cara. Você saiu do emprego de carteira assinada, foi trabalhar. Às vezes a pessoa nem corre atrás. Não corre atrás porque acha que já estou tanto tempo já sem caducou já. Não... porque assim, você trabalhou 12 meses, você já conseguiu sua qualidade segurada. 12 meses. É o mínimo para você ter sua qualidade segurada. Trabalhou 10 anos, eu já consigo mais 12 meses aí, mais segurado. Você pegou seguro-desemprego, eu consigo estender mais 12 meses. Então aí vai dar 36 meses com mais um mês, que falta vencer 37. Então, aí por isso que ele com 16 anos, provavelmente ele conseguiu estender. Isso aí. Também um trabalho de advogado, né? Com certeza. É o cara aí... Detalhes isso aí, que... pegar os detalhes. Se não pegar os detalhes, o cara fala assim, e tá quantos anos sem trabalhar? Tô 2 anos. Então você não tem direito, não. Cara, só que ele não fez nem a pergunta. Isso deve ser muito comum, cara. E tem muita gente deixando de ganhar porque não sabe, não tem essa informação que não tem aqui agora. O INSS não vai fazer propaganda. Não vai. É aquilo que eu te falei. O INSS, se você chegar lá e pedir, ele vai falar, não tem direito não, pô. Você já tá 24 meses sem trabalhar. Isso. Provavelmente ele vai te dar a resposta fria. Não tem contribuição aqui. Porque o técnico também que analisa, ele não vai ficar buscando as informações. Cabe a você que tem o direito mostrar para ele que não, aqui eu tenho. Mas é possível acumular benefício da Previdência? Depende. Ainda? Aposentadoria e pensão por morte pode. Pode. Você recebeu os dois. Benefício assistencial com a aposentadoria, não. Porque tem casos de clientes que são casados, recebem... O marido era aposentado, recebe um salário mínimo, e a esposa, por exemplo, pede o BPC, que é o LOAS. Ela consegue porque essa renda de um salário mínimo ele não entra na contagem ali dos requisitos. Então, ela passa a receber. Quando ele falece, ela tem que escolher. Um ou outro. Quer a pensão por morte ou quer o LOAS. Isso aí. Né? Só que existe um problema. Muitas das vezes, para conseguir esse benefício, não diz que são casadas. Ou não atualiza o cadastro. Então, se você não atualizou o seu cadastro, que você é casada e recebe EPC LOAS e você era casada e seu marido morre, aconteceu já de cliente solicitar sem a devida... orientação e teve que, a UNSS viu que era má fé e teve que pagar tudo aquilo que ela pegou. Então, assim... Teve descontado do... E aí desconta... Tem caso lá de... Caramba. O último agora, a gente teve um caso lá que a pessoa foi obrigada a pagar 50 e poucos mil. 50 e poucos mil. Tem muita gente malandro aí. Não, porque ela recebeu um LOAS e pediu LOAS. pensão por morte. E assim, algo que eu não sabia. Então, se a pessoa, por exemplo, o esposo ganha um salário mínimo, a esposa tem 65 anos,
ela pode pegar o BPC? Ela pode solicitar. E aí tem outros requisitos. Mas ela tem a possibilidade? Tem a Eu achava que possibilidade. Não, tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Legal, Tem a possibilidade. Existe agora uma portaria, um entendimento que se ele recebe aposentadoria e pensão por morte, vai entrar uma renda só. Então, eu não sei até que ponto está sendo validado isso. Porque, por exemplo, o marido recebe pensão por morte e 2 benefícios, e ela não recebe nada. Aí vai entrar só uma renda, a outra vai contabilizar. Então, se ele é só aposentadozinho com salário mínimo e ela não tem nada... É, porque a sua pode. pergunta, ela vai cair na questão da miserabilidade. Às vezes você, não é porque você é casado e o marido ou a mulher já recebe um salário que você às vezes não está numa condição de vulnerabilidade. O que vai ser estudado e um dos pré-requisitos para os dois terem, ele ter uma aposentadoria de um salário mínimo ou ele já tem uma pensão e a outra pessoa ter um benefício assistencial, o que vai ser analisado aqui é a questão da sua, não miserabilidade, mas da sua condição econômica. Porque às vezes ele ganha um salário, e esse salário para os dois, quando tira as despesas, que são despesas fixas, no sentido de remédio, algumas coisas que prejudicam o bem-estar dele, aí a gente consegue fazer essa análise e mostrar para o governo que aqui, ó, um salário, na verdade, não é um salário. Um salário aqui está caindo para meio salário quando ele tira as despesas que são obrigações do governo. Por exemplo, remédio. Às vezes tem uma doença, às vezes tem alguma coisa. E aí você consegue dali fazer esse trabalho de advogado, que é aquilo que eu volto a falar. O INSS não vai falar assim, não, toma aqui o benefício. Até porque já existe a resposta deles automática, 1/4, né? Que isso é 1/4 do... Por exemplo... Do salário mínimo. Existe uma família, eu tenho uma família. Eu sou casada e tenho um filho. O filho trabalha. Essa renda entra. Meu filho não trabalha. Eu recebo só ele trabalha e recebe um salário mínimo. É dividido para 3. Então, hoje é 1/4 dá na faixa de R$400 o salário hoje. Não é isso? 400 e pouco. Então, se superar isso, você já não está no requisito. Por família, né? Per capita. Isso aí. Quantidade de pessoas que moram no lar, entendeu? Você tem que incluir isso no cadastro único, que é muito importante. Quer pedir um benefício, primeiramente, cadastro único no CRAS da sua localidade, ali do seu bairro, né, que existe. Aí você faz e vai colocar os componentes familiares. Vai ter você, que é a primeira, e aí vai ter o seu esposo, se for casado, e seus filhos. E aí, isso é para qualquer benefício assistencial do governo, Bolsa Família, né? Tem que ter o cadastro no CRAS. E muito importante, não omite informação e não inventa informação, porque os sistemas hoje são interligados. Cara, que vocês Eles trabalham junto, agora, nesse o Gov momento hoje... deve ter gente assistindo, deve ter o marido aposentado e ela recebendo o BPC. Sim. E o que você falou, acho que foi antes do nosso bate-papo, que é muito importante essa questão do BPC, que você falou, é verdade, você falou assim, cara, é melhor você fazer, muita gente já tá nessa, vou receber o BPC mesmo, e muitos vendem como aposentadoria, né? Isso aí. E é o que você falou dos cortes, queria que você falasse sobre isso. Você falou que quem vai ser o primeiro a ser cortado se tiver uma crise? Provavelmente, porque assim, o BPC, ele é um benefício. Então, benefício subentende-se como algo que eu tô te dando, mas eu posso tirar a qualquer momento. Pode perder, pode então, tirar. Assim, é uma visão minha. Eu acredito que o governo ele nunca vai prejudicar quem contribuiu para quem nunca contribuiu. Então, vender isso como se fosse uma aposentadoria é errado. É um benefício assistencial. Vende-se como se fosse, e é um benefício assistencial. Porque no momento de crise, os primeiros cortes vão acontecer nos benefícios essenciais. Ele tem feito. Ele hoje ele obriga, é obrigatório você atualizar a cada 2 anos. E você tem que manter aquela mesma informação. Porque se você não manter, por exemplo, seu filho não trabalhava na época que pediu e trabalhou, você vai perder. Isso aí. Porque é aquilo que eu falei. Não omite e não inventa informação para o sistema. Porque o sistema é interligado. Por exemplo, foi lá no CRAS, fez o cadastro. Marido, mulher, filho. Aí o filho ainda não está na idade ainda de gerar renda. Aí beleza, você está ganhando um benefício essencial. Automaticamente esse filho aqui, você está renovando lá. 2 anos você renova e o seu filho está lá. Automaticamente, se esse teu filho aqui começar a trabalhar e ter uma renda essa janela ali, né? E ter uma renda formal, isso já acende o alerta no governo, porque o sistema é interligado, ele vai ver, opa,
fulano aqui tem uma renda, então não precisa mais desse benefício. E aí, automaticamente, o governo faz isso direto. Essa questão dos cortes de benefícios, até porque para equalizar, né? Porque, pô, você imagina, tem gente que, de fato, recebe e omite informação. Aí, quando chega nessa fase, que começa, o filho foi lá e conseguiu um emprego, já sobe. O INSS já começa a ser contribuído, automaticamente já identifica que há mais uma renda na casa, automaticamente o governo vai lá e suspende. Mas tem acontecido algo muito interessante, que é o seguinte, hoje é tudo digital, né? Isso. Então, muitas das... O INSS, ele não costuma ligar para ninguém, e acontecem muitas fraudes por conta disso. Então, quando você tem um benefício que vai ser ele fica suspenso por falta de informação ou por falta de atualização do cadastro. As pessoas estão indo no CRAS fazer essa atualização, né? E só que não pegam esse documento que atualizou e vão no INSS validar e cumprir essa exigência. Então, tem uns benefícios que estão sendo cancelados por conta da situação, porque acho que só indo no CRAS a atualizar já resolve. Entendeu? Eu tive uma cliente recentemente que me desesperada que o benefício dela foi cancelado. Quando eu fui olhar, já estava cancelado porque já passou o período de cumprir a exigência, que são 30 dias da solicitação. Só que ela falou, não, eu fui no CRAS, eu fui olhar, estava pendente, faltava informação. Então, ela foi no CRAS e ela não informaram a ela que estava pendente, que faltava informação, e ela achou que tinha também feito e também achou que essa informação ia ser direta para o INSS e perdeu o benefício. Resumindo, vai ter que solicitar de novo. Novamente. Vai ter que entrar com pedido novo e tal. Caramba. Vem cá, mas os direitos dos trabalhadores informais em relação à Previdência, quais são? Os direitos dos trabalhadores informais. Informais, que contribuem com a Previdência. Não, que hoje nós chamamos muitas pessoas que são informais. Camelô, pessoas que de repente estava trabalhando, foi mandado embora e hoje está informal. Sim, então, se ele estiver no período da graça, ele vai ter os direitos que ele teria enquanto estivesse trabalhando, que é o que a gente falou anteriormente. Mas se não contribui... Se não contribui, não vai ter direito nenhum. Ou ele faz um MEI, que isso. hoje as pessoas, para pagar 5% do valor, faz um MEI, ou ele contribui individualmente. Né? Porque uma pessoa, por facultativo, não daria, porque o facultativo é só para quem não tem renda própria. Que muitas pessoas confundem, porque é dona de casa, até síndico que não tem recebimento, renda, também pode contribuir facultativo. Mas para essas pessoas que não têm emprego formal, elas podem contribuir com contribuinte individual, com 11%. O certo é 11%. O meio é 5%, né? O certo é 20%. Eu não digo o certo, mas é 20% porque é tem uns códigos de 20%, o simplificado que é 11% e o meio 5%. Por que o simplificado 11%? Porque pode se aposentar por idade. Tem todos os direitos e benefícios, ele só não vai se aposentar por tempo de contribuição. Mas aquele que não tem 30, 35 anos, não faz sentido pagar no 20%. Ele pode pagar 11%. É o que eu oriento os clientes. Eu pago 20%, tá, mas você tem 14 anos de contribuição. Você nunca vai se aposentar. Vai pagar 20 anos à toa. Vai pagar 20 por quê? Ah, não, aí o que confunde. Não, eu vou pagar 20 porque quero meu salário melhor. Eu falei, 20, 11% você está pagando em cima de um salário do mesmo jeito. Isso não O fato de você pagar 300 ou 166 não é o fato de você estar pagando um salário maior. Você está pagando só uma porcentagem maior em cima de um salário mínimo. Poderia estar investindo em outra coisa. Em outra coisa. Exemplos, né? Vamos supor, eu já tenho 15 anos, 16 anos pagando, né? Eu preciso pagar mensalmente? Existe uma possibilidade de você pagar só 2 vezes ao ano. Esse dinheiro que você paga, é lógico, isso aí tem que ser uma análise feita. Eu não posso pegar para você... Eu não posso falar para você, não paga, não para de pagar. Tem que fazer uma análise sua para saber, por exemplo, eu paguei 2 anos, vamos supor, eu tenho 38 anos, paguei 2 anos só. Falta aí 13 anos para eu me aposentar por idade, porque eu sei que eu não vou me aposentar por tempo de contribuição. Eu nem sei se vou me aposentar por idade, mas vamos lá. 62 anos. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Né, eu tenho 38, vamos botar aí, falta 24. 24 anos. Se falta X tempo, 10 anos para me aposentar, eu preciso pagar esses 24 anos? Vale uma análise, vale a pena? Eu posso pagar 5 anos direto, depois, quando chegar em 2030, eu vou pagando 1 ou 2 por ano, para não perder a qualidade de segurado.
Para eu ter todos os direitos, se eu falecer, minha família tem um direito à pensão por morte, ou se eu precisar de auxílio-doença, enfim, futura aposentadoria. Isso é uma análise que tem que ser feita. Não é? Você não pode fazer de qualquer jeito. Vou parar. Chegar lá e fazer, isso. né? É bom procurar um advogado e se analisar direitinho. Então, assim, hoje, o MEI tem... Hoje, assim, é o melhor para ter um salário mínimo contribuir com o MEI? É o mais barato. É o mais barato. É o mais barato. É o mesmo direito. Se faltar pouco tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que fazer a complementação desses 5%, que é 15%. Ela só pode contribuir com 20%, não pode... Porque o MEI não te dá direito a pegar a contribuição antiga, juntar para tempo de contribuição. Ele não te dá esse direito. Entendeu? Você pode se aposentar por idade, tem todos os você direitos se ao aposenta. auxílio, doença, todos os auxílios e tudo mais. Mas para a aposentadoria, se faltar pouco tempo. Se não faltar, se você não tiver muito tempo, 5% ali, você vai se aposentar por idade, ter todos os direitos. Salário, isso aí, um salário mínimo que você mantém. Entendeu? Eu digo, vocês têm essa mesma... Eu vejo que o INSS é perfeito para quem quer ganhar um salário mínimo. Sim, pô. Mas, então, mas não existe investimento melhor no mundo para ganhar um salário mínimo. Mas tem crescido a previdência privada. A reforma de 2019, ela visou essa aproximação dos pagamentos dos benefícios para o salário mínimo. Querendo ou não, ela trouxe isso para baixo para poder ficar com o maior bolo, a maior fatia do bolo, pagando um salário mínimo. Por exemplo... Esse foi o maior impacto de 2019, dessa mudança? Eu acredito que sim, porque antigamente, uma coisa que teve uma mudança, um impacto muito forte, foi quem recebe auxílio-doença hoje, ele recebe 91% do salário que você de contribuição que você teve, faz aquele cálculo, você pega 91% do salário. Mas a pessoa, eu quero me aposentar por invalidez. Ela vai pegar só 60%. Só 60%. E a pensionista também, né? Então, essa questão aí. Por que eles trouxeram para uma média para poder não pagar muito? Antes da reforma, se você ganhasse 3.500, 4.000, 5.000 reais, a pensão por morte ela ia acompanhar esse valor. Hoje não. Hoje, é 50%. Você faleceu, a sua esposa, ela só vai pegar 50% e 10% cada filho. Cada filho, por exemplo, 50%. Ele faleceu. Mais o beneficiário que é ela pega 60%, né? Isso. Aí vai acrescentando 10% por cada beneficiário. Aí o filho também ficou maior, perde. Aí perde aquele... É isso 21, aí. Aí vai voltando para baixo. Você tem 4 filhos, pegou 100%. Vai ficando maior e 60%. Isso aí. Caraca. Hoje, se quiser pegar pensão por morte, 100% faz 4 filhos. 4 filhos. E não é vitalícia para todo mundo. E nem para viúva, dependendo da idade dela. Isso, não é vitalício para todo mundo. Cara, se ela for novinha, esquece. Eu falo pro meu marido, morre só quando eu tiver 45. Aí eu falo, depois vai morrer. Na minha família, minha irmã. Sua família também, vou te dizer. Cara, Covid, passou. Meu cunhado, minha irmã tinha menos de 44 anos. Minha irmã tinha menos de 44 anos. Sim. E agora pegou a pensão. Não é pega vitalícia. Ela pegou o quê? 15, 20? Acho que foi isso. 20. Vai depender do ano aí dela. Mas é isso. Ainda bem, aí que eu falo. Ainda bem que minha irmã... Mas é uma expectativa de vida dela, quanto a idade dela e quanto daqui a tanto tempo de benefício que ela está recebendo, que ela vai se próximo de se aposentar. Nós estamos falando de seguridade, né, cara? Isso. Aí você vê, minha irmã, graças a Deus, assim, ela ficou muito tempo parada também, mas ela tem a profissão dela, e essas mulheres que vivem pro lar, cara? Porque tem muitas mulheres que vivem para o lar, abrem mão... Se abdicam, né? Fora do mercado de trabalho totalmente. Como é que volta? E depois, tá com 44 anos... Até mentalmente não... Ela vai ter que... Ela não vai ter... Não volta. Sim. Isso aí, eu falo muito isso no meu canal. Tem que se readaptar, né? É o que eu falo da política, cara. Na hora do governo cuidar da viúva, eu acho que ali... Do necessitado, né? Necessitado, a viúva e o idoso são os que mais sofrem no Brasil. Sim. Na pandemia, todo mundo teve um dinheiro. O que recebeu menos pegou 6 mil reais do auxílio. O aposentado, o pensionista, a única coisa que o governo fez, e eu falo do governo Bolsonaro e falo do governo Lula. Eu acho que a gente tem que ter um lado, defender uma causa. Eu falo que naquele momento
que o governo antecipou o 13º salário, foi um momento muito ruim, porque a economia parada, os filhos, né, dentro de casa, esse dinheiro entra na mão do aposentado e naquele momento ali, quem fez papel de Estado foi o aposentado. Porque quando você antecipa o 13º dele, no momento que está todo mundo com as portas fechadas, todo mundo desempregado, quem fez papel... Eu falei lá no Congresso Nacional, quando fui, que quem pagou a primeira parcela do auxílio emergencial foram os aposentados. Por isso que a gente fez um projeto chamado 14º salário. Não sei se você já ouviu falar. Criou também muita expectativa, mas qual foi o intuito do 14º salário? Foi exatamente isso, repor essa questão do aposentado, que todo mundo recebeu. Eu acho que o maior prejudicado na pandemia foram os aposentados. Muitos aposentados que tiveram a Covid tiveram problema sério. Sim. Foram mais do que os jovens. Tem problema até hoje por conta da Covid. Até hoje deve estar gastando dinheiro com isso. Até hoje. E o 14º salário, quando a gente fala do 14º salário, foi um momento de recessão, que nós tínhamos um orçamento de guerra. Hoje o Bolsonaro pegou o teto de gasto, mas na pandemia houve um decreto que teve um orçamento de guerra, que o Bolsonaro praticamente tinha um cheque em branco ali para poder votar na economia. Agora, faltou o Congresso Nacional, cara. Ele não ajudou, né? Para poder ter o recurso. Por exemplo, aprovamos na Comissão de Finanças, passou em 2 comissões, passou na Finanças e Tributações, cara. Eu acho que é onde tem um mérito e aonde vai sair o recurso. Porque toda vez que você cria uma despesa, você tem que criar um recurso para poder pagar. Da onde vai sair? O próprio Bolsonaro, na época, mandou os secretários, porque quando chegou em 2020, esse projeto de 2020, então como foi tramitando, que começou a passar na Finanças e Tributação, 2022, já não tinha pandemia, mas os aposentados sofreram o efeito da pandemia. Que, na verdade, o orçamento de guerra que aconteceu na França é depois da guerra, onde você tem que recuperar é o pós-guerra. Então, inclusive, Bolsonaro teve boa vontade nisso. Não conseguimos, mas ele conseguiu, cara, foi o levantamento ali, foi o próprio INSS que entregou 42 bi que precisava para pagar o 14º salário. Só de renúncias por conta da pandemia, para voltar a pagar, era 122 bi de reais, que conseguiu só com essas renúncias. Tinha dinheiro em caixa. Então. Tinha. Aí a gente estava indo para Brasília direto. Eu tenho um amigo meu que estava junto comigo e ele conseguiu, virou o ano, ele conseguiu ser membro da CCJ. E aí, quando logo assim que o presidente da CCJ foi assumir, nós fomos para Brasília para gravar com ele. Ele foi o primeiro ato dele, ele prometeu, ele gravou com a gente antes. O primeiro ato do presidente, que foi Arthur Maia, que foi o presidente da CCJ, ele entregou a relatoria pro Ricardo Silva, ele pediu, e conseguimos para pautar já o projeto com a maioria favorável, cara. E a gente conseguiu botar em pauta, solicitamos requerimento, conseguimos a maioria, acho que foi 90%, ninguém foi contra. A maioria assinou, precisava de 20 e poucas assinaturas na comissão, conseguimos 30 e poucas. Um deputado, Thiago Mitrô, do Partido Novo, eu já fui do Partido Novo, então eu falo, eu tenho meu lado, cara, independente, foi lá e fez o requerimento para voltar para mais comissões. E na época, o Arthur Lira já ia sair, tinha que montar comissão especial, derrubaram o 14º salário. Cara, a gente trabalhou 2 anos. Aí você vê, se você não escolher, cara, aí às vezes você vota num deputado que vota contra os seus projetos. Às vezes você está votando num pastor da sua igreja que vota contra o aposentado. Então você tem que ver, né? Não é porque, meu pastor, mas qual é a causa? As pessoas não votam na paixão, votam no amor. Sentimento. Cara, e não acompanha a política, não vê o que está acontecendo hoje no Brasil. Porque antigamente era assim, né? Ninguém não vão conversar sobre tudo. Política, religião, futebol não se discute. Aí acaba acontecendo o quê? De entrar essa turma toda aí. E a informação também. O INSS, essas questões que a gente está conversando aqui a respeito do INSS,
eu vejo que deveria ter um pouco mais de informação e também daqueles que detêm a informação ser mais verdadeiro em relação a determinadas situações. Então, o que causa a votar mal? Hoje, qual foi o impacto que teve esse escândalo do INSS? O que aconteceu hoje, vocês que estão trabalhando direto aí, que está vendo o acontecimento aí desse rombo aí, o que aconteceu? Já existia demora É. da análise. Agora superou. Tanto que teve o sobrestamento, né? Palavra bonita, né? Nada mais é do que Sobrestamento, a suspensão, a demora, né, de análise internamente é uma portaria, tem uma portaria que paralisou a análise, então assim, não tem nem como a gente fazer um mandado de segurança para poder andar esses processos, porque existem prazos para eles analisarem. Tem um prazo de 60 dias, dependendo do benefício, 90 dias. É o máximo. Agora parou. E agora você não tem mais como recorrer nem para um mandado de segurança, porque ele está sobrestado, está parado, está paralisado. São mais de 3 milhões de processos parados em análise aguardando definição. E sem prazo. E sem prazo, porque você não tem mais prazo para solicitar. Esse problema, assim, ao nosso ver, né? Não que isso seja uma verdade, ou não sei, mas ao nosso ver, esse problema ele acabou gerando uma demanda para o INSS em relação a funcionários e tal, a gente acredita nisso, que as análises que a gente acaba colocando processos administrativos para dentro do INSS, elas tiveram a tendência de demorar um pouco mais. Então a gente acredita que o escândalo gerou um trabalho interno, a gente não sabe qual, que as análises elas estão demorando um pouco mais. Ou seja, um processo levava 60, 90 dias para ter um fechamento, hoje já não tem mais. E quando o advogado vai entrar com a ação, né, tem que entrar com a ação contra a associação e o INSS. Essas questões essas questões aí dos descontos indevidos, aí vai mais da escolha do advogado. Para garantir, o ideal é INSS e associação. Porque subentende-se que, e é o que a gente tem visto, que houve meio que uma facilitação. Então, a gente não está falando se o INSS teve ou não culpa. Eu falo, teve culpa. Não, eu não estou falando se o INSS teve ou não culpa, mas como advogado, a gente, as ações, quando a gente procura entrar com uma ação, a gente não vai entrar contra o pequenininho somente. A gente entra, se o direito ele recai também, e os deveres recaem também sobre o grande, o pequenininho ele pode sumir a qualquer momento, o grande não, ele vai estar a vida toda. Ou seja, o INSS ele nunca vai desaparecer, uma associação dessa pode desaparecer. Então você escolher entrar com ação só contra a associação pode te gerar um problema jurídico depois de liquidação desse processo, receber o dinheiro e tal. Porque é uma associação, ela existiu, pode a qualquer momento deixar de existir e você não conseguir recuperar esse dinheiro. Agora, escolha correta, INSS e associação. Porque se o juiz entender e se ele der uma sentença dizendo que o INSS é solidário, ou seja, se ele tem responsabilidade junto com a associação, você vai, INSS, me dá meu dinheiro de volta. Então você tem da onde tirar o dinheiro, né? É porque quando você aceita ali administrativamente, você só está abrindo mão de processar o INSS, não é isso? Ali, naquele caso, o que eles quiseram vender. Isso aí. Porque ali o que foi informado, isso. O presidente da INSS informou, foi exatamente isso. Não, aqui você está se comprometendo, quando você aceitar esse acordo, a não processar mais a INSS, mas a associação continua. E não... Na devolução voluntária, né? Isso aí. Você assinava um termo dizendo que, a INSS me esquece. Você aceita isso aí, um processo que daria... Tem gente que está recebendo R$100. Isso. Pô, você teve Tem gente que nem recebeu ainda, tá? Eu tenho cliente que nem recebeu. Olha aí. E o processo? Tem cliente que o processo está em análise ainda. Ela fez essa opção pela devolução e está lá em análise até hoje. Aí eu já até falei para ela, você tem a opção de entrar sim na justiça. Mas, para quem esperou 1 mês, 2 meses, espera mais um pouquinho para ver se você vai receber. Porque, no final de tudo, você vai pagar o advogado e tal, isso aqui. Então você vai ter despesas que talvez se você receber aí... vai ficar elas por ela, não tá melhor. Na verdade, quem vai pagar no final somos nós, né? Não, o INSS não paga nada, quem paga somos nós. Vai criar outro imposto, alguma outra
contribuição para voltar esse dinheiro. Porque se for analisar, né, cara, é o que você falou, você vê, o governo passado, vou nem falar, o governo passado entregou o Correio com lucro. Agora você vê o Correio, vai ter que pegar um empréstimo de não sei quantos bi para poder... Aí você vê, tira do INSS, cara. Porque tem que repor, você vai ter que imprimir títulos do governo. Aí você vê, aí o governo falou agora que vai baixar a taxa de juros na marra. Meu amigo, o Lula, você, respeitosamente, eu não vou ficar batendo, eu não vou ter nele, mas é o nosso presidente, querendo ou não, quem votou não, hoje, o presidente do Brasil é o Lula. Então a gente tem que cobrar o Lula como eu cobrei o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, cobrei, eu ia para Brasília, fazia live em frente ao Palácio do Planalto, criticava, independente, porque, como eu falei, a gente tem um lado. Aí você vê, hoje o INSS já tem um déficit de 400 bilhões de reais. Cara, o maior orçamento, hoje, são 5 bi o orçamento. Desses 5, 1 trilhão, 5 trilhões de reais o orçamento. 1 trilhão é só para a Previdência. Mas a folha do INSS custa 600 bi. Para você pagar todos os aposentados. Pode pagar todo mundo. Se você fosse... proporcionalmente, a galera que contribui para a galera que recebe, a tendência é... A pirâmide é uma pirâmide. A pirâmide tendência hoje é zerar. o INSS é uma pirâmide, né? A tendência é zerar. A tendência é não ter contribuinte suficiente para pagar todos Isso que 2060... os beneficiários. Acho que 2060 vai chegar, vai igualar o número de aposentados. Até lá eu já morri. E aí? Mas até lá mas lá já é o colapso já, né? Até lá vai... É a questão até de expectativa de vida. A gente estava conversando antes do início aqui. Eu tenho casos de... Meu pai, por exemplo. Meu pai, ele tem 76. Então, até nisso, na questão da expectativa de vida, pô, quem nasceu em 1950, por exemplo, cara, começou a trabalhar com 15, 14 anos e já contribuía. Então, se você for pegar essa galera que nasceu nos anos 50, 60, elas começaram a contribuir cedo demais e aí, ainda novo, adquiriram tempo de contribuição, ainda mais se for uma contribuição especial. Aí mesmo que ela reduz mais ainda o seu tempo de contribuição, se aposentou ali na casa dos 45, 50 anos. Ou seja, de 45, vamos botar, se ela se aposentou com 45, estou falando de 1994, 96. Ela, com mais 20 anos, 65, era para ela estar se aposentando agora. Já está 20 anos aposentado. Já está 20. Ou 30, porque se ela tem 70 a 80 anos agora e se aposentou com 50, provavelmente, tem muita gente viva ainda, com 70, que a expectativa de vida aumentou. E isso gera um rombo também no INSS. Porque você bota aí uma pessoa já há 25 anos aposentada, só recebendo. Foi até criaram o termo desaposentação. Porque essa galera venderam esse serviço aí como se fosse uma mágica. A pessoa se aposentou com 50 e aí ela não parou de trabalhar, porque ela queria complementar a renda. E aí ela continua na empresa e tal. Deram até essa oportunidade dela continuar trabalhando e contribuindo. Tem gente que você contribuiu mais 25. Isso é sacanagem. E essas contribuições não é sua. Isso aí. Você não pega essa contribuição, você Ficou tem pro direito a governo. nada do INSS. Você deu pro governo esse Deu esses valor. 25 Tipo anos. assim, O benefício direito... simplesmente foi que ele ganhou aquele 89%, né? Que desconta 11, né? Na verdade, não. Ele só tomou prejuízo. Ele só tomou prejuízo. Porque ele continuou trabalhando, aposentado e contribuindo. 8, né? Tá. Ele continuou trabalhando, aposentado e contribuindo, ele não contribuiu para nada. Porque se ele se machucasse, ele não podia pedir um auxílio-doença. Ele já está recebendo benefício Ele já estava recebendo benefício de aposentadoria. Se ele quisesse se aposentar de novo, que é o que vendeu, o desaposentação... Que muitas pessoas acham que vai aumentar a aposentadoria com isso. Não pôde, então não pôde nada. Que aí criaram a revisão da vida toda depois disso. E qual é o erro que as pessoas cometem quando vai pedir a aposentadoria? Documentação. Sempre. Falta de documentação. Documentação, carteira de trabalho... Análise emocional. Sabe o que é análise emocional? Entra no meu INSS, olha lá salário e diz que
já pode se aposentar, clica no botão, os maiores erros são esses. Clica no botão e manda ver ou liga no 135. E agora? Me aposentei agora, eu achei que... O que eu faço? Procuro advogado, tem como fazer essa revisão? Depende do quê? Se for de salário, você vai pegar todo o seu salário e já fazer uma revisão baseada naquilo ali. Se o INSS errou, você vai ter o seu direito E ali. é comum ter esse erro? É comum. É, sim. É comum. É comum. Mas existem temas em análise ainda, então alguns processos estão sobrestados. Mas tem prazo? Tem prazo Tem, para recorrer? 10 anos. Até 10 anos pode 10 recorrer. anos da primeiro pagamento. Ah. Primeiro pagamento da aposentadoria, conta 10 anos. Aí eles pagam o retroativo? Só paga 5. Nossa. Viu aí? Mas isso Só daí está em prescrição. análise também lá em cima, essa questão das Prescrições. revisões. Tem uma tese também, que quando a pessoa, por exemplo, estava lá, eu vou usar o jargão popular, encostado, né? Isso que todo mundo fala. É quem está com o benefício por incapacidade, por exemplo, ele está ali antes da reforma, ali, antes de novembro de 2019. Aí ele já estava, ele vai só se aposenta após a reforma. Ali ele recebia 91. Ele passa a receber 60%. Existe um entendimento que se a doença é anterior à reforma, você tem um direito adquirido lá atrás. Aí a Existe pessoa vai entendimento, entrar mas o sozinha. INSS toma na cabeça. Isso aí. As pessoas ainda não... São vários detalhes. A importância de uma orientação Uma profissional. orientação, isso aí. Porque vocês vivem disso. A pessoa Sim. está lá, enfiada no trabalho, pensando só no dia de aposentar, quando aparece lá o que você falou. Foi emocional. Eu tenho um caso recente agora, que a pessoa virou e falou assim, em dezembro eu faço 65, em janeiro eu já estou aposentado. Aí eu ouvi, eu falei assim, será que eu ouvi direito? Como se fosse algo automático. Em dezembro eu faço 65, em janeiro eu estou aposentado. Não. Se você não bater na porta do INSS, se você não fizer pedido, se você não juntar a documentação, você só fez 65. A única coisa que você fez foi idade. Agora, aposentadoria você não tem. São esses mitos, né? Que a pessoa acha que o INSS vai ver você lá e aqui, fez 65, dá para esse. Fez 62, dá para esse. Não existe isso. É porque a lei é muito complicada. Existem brechas, tanto que a pessoa às vezes... que foi preso, isso, aquilo, outro, e conseguiu ser solto rápido, porque o advogado ele estuda para poder entender essas brechas e soltar. No INSS, vocês são um advogado que estuda ali e consegue saber que, poxa, você pode se aposentar ganhando um pouquinho mais, você pode se aposentar antes, você pode se aposentar, agora não dá, então vocês conseguem, né, fazer um entendimento melhor e orientar a pessoa. Até para reforçar o que você falou, assim, às vezes o que prejudica a gente no nosso trabalho, muitas das vezes, é o pedido mal feito. Essa questão do pedido, assim, sempre procura um profissional aqui e também procura um profissional que seja da área. Não adianta você procurar um advogado. Tem isso também. Procura um profissional que seja da área, porque assim, um pedido mal feito, advogado dificilmente vai conseguir reverter um pedido mal feito. E aí, por exemplo, você fez um pedido lá no INSS de uma aposentadoria, de algum benefício. E aí aquilo já está há 10 meses lá. Análise. Aí você vai, eu vi o podcast lá, vi que tem um advogado, vou procurar saber meus direitos e tal. E aí entra em contato com a gente. Se a gente entrar no sistema e ver que esse pedido foi mal feito, não tem como você recuperar. Tem como cancelar esse pedido? Não, você cancela, você até cancela, mas você vai cancelar e vai entrar de novo. E esses 10 meses que você ficou esperando, dinheiro perdido, por causa de um pedido mal feito. Pedido mal feito é uma documentação que você não juntou, uma informação que você precisava dar. Se der tempo de juntar, junta. Mas Se às der vezes, tempo, por isso exemplo, aí. eu teve uma cliente que ela já está recebendo pensão por morte. Pediram pensão por morte rural. Então, assim, pediram pensão por morte e não juntaram documentação lá e o filho dela conseguiu. Depois pediram novamente, não sei qual foi o motivo, não está dizendo por causa do indeferimento. Pediram a terceira vez, pediram pensão por morte rural. Depois pediram de novo. Então, assim, levou 2 anos. Até ela conseguir o benefício dela agora. E ela divide com o filho. Né? Então, E assim, um pedido mal feito, 2 anos de benefício em análise, ela vai te gerar, vamos botar aí, 1.500 a 10, 15, 18,
36 mil de atrasado. Você imagina você não pegar 36 mil reais de atrasado porque o seu pedido foi mal feito. E, cara, aí juiz nenhum vai poder reverter isso. Não sei quem fez, mas ela está questionando por que ela não recebeu os atrasados. Nunca vai porque receber. o juiz não tem como. O juiz não tem como dar uma decisão e falar, não, de fato, não, você teria até o direito, se você tivesse feito o pedido correto. Por isso que é sempre interessante você procurar um especialista na área. Para poder... Porque, cara, é dinheiro perdido. Você perder 2 anos de retroativo Muito dinheiro. é muito dinheiro, pô. É muito dinheiro. Acaba complicando, né? Gera. Tem muita empresa hoje que não paga o... Recolhe, mas não Recolhe para ela. e não paga. Não pro Dizem que INSS. tem prazo para isso. Depois de 1 ano, se não pagou, perdeu. O trabalhador, ele perde isso? Não, o tempo? Não. Não perde tempo, não? Não. Uma vez a carteira está assinada, está lá, aquele tempo ele vai validar por ele ser um empregado formal. É a responsabilidade da empresa repassar essa contribuição. Mas a empresa não repassou. Cabe ao INSS fiscalizar. Porque o entendimento do judiciário é que quem é o fiscal disso não é o empregado. Não é o empregado. E também não é a Justiça Federal. Assim, não, eu não posso entrar com uma ação judicial ali de aposentadoria e pedir ali o recolhimento. Não. Entendeu? Quem cabe é o... O INSS que não fez o papel dela. Não fiscalizou, não correu atrás do dinheiro e tal. Você, Mas você como não O trabalhador também tem que guardar essa informação. carteira de E trabalho, hoje a carteira contra-cheque. digital, isso aí. A carteira digital, ela... E as carteiras que não é digital, que eu tenho ainda aquela... Sempre guarda. Eu não sou velho não, tá? Mas eu tenho, eu tenho a carteira ainda lá. Sempre guarda, sempre guarda um contra-cheque, guarda a carteira. Se sempre foi guarda algum dispensado, documento. a rescisão. A rescisão, sempre guarda. Porque às vezes não tem data fim. Essas Isso. empresas... Hoje, também tudo digital, os contra-cheques. Isso. E às vezes as empresas não liberam. Aí você vai no banco. Então, assim, as contas, extratos, tudo isso é importante na validação. Você não vai receber, nem trabalhista você recebe esse valor de INSS, que não repasse para eles. Mas não impede de fazer o tempo de contribuição ali, nessa falta de Até pagamento. reforçando a sua pergunta, quando você entra com uma ação trabalhista para requerer seus direitos, quando o juiz ele condena para você receber os seus direitos de verbas trabalhistas e condena a empresa a pagar o INSS, as contribuições de INSS. Entendi. Hoje existe algum sindicato para algumas categorias. E às vezes tem... a justiça manda o agente corretário dessas empresas, no caso, né, para poder ajudar os trabalhadores. Até onde isso vai? Até onde esse sindicato ajuda o trabalhador? Cara, depende muito. Tem sindicato aí que ele vai te dar alguns benefícios, farmácia e tal. Isso é muito... É pisar em ovos, né? É um peso, você né? falar... O sindicato é um peso para o trabalhador. Na verdade, ali, se você for dar entrada no sindicato, ele não vai entrar com ação para você de graça. Não, ele vai fazer, na verdade, mais ou menos uma captação de cliente, cara. Essas contribuições associativas... Acordo, né? Acordo. Na verdade, essas contribuições associativas para os beneficiários, para quem está em benefício de INSS, aposentado e tal, essas contribuições associativas, elas visam o quê? A te dar algum benefício. Você contribui ali para ter um benefício. Seja um desconto em farmácia, seja um atendimento médico. Então, essas associações, elas trabalham para isso. Elas não trabalham para ser seu advogado, entendeu? Não sei se a pergunta que você fez foi baseada nessa relação. Não. Elas não trabalham para ser seu advogado. Elas trabalham para te dar benefícios. Vou te falar agora o que acontece. Eu não vou falar nomes aqui, né? Mas hoje tem uma turma de trabalhadores, chega mais ou menos 200 trabalhadores, 208 trabalhadores mais ou menos, que trabalhou com uma empresa que foi lotado. Essa empresa contratou esses funcionários e deixou no órgão público. E essa empresa não pagou os 3 últimos salários. Eles são terceirizados, trabalhando. E existe um sindicato, onde agora existe lá no Tribunal do Trabalho, entrou uma situação que essa empresa do governo vai ter que repassar esse dinheiro para o sindicato pagar esses trabalhadores. Aí você está falando de sindicato trabalhista. Isso. Sindicato de classe que você está falando. Isso. Que não sei qual é a área deles, mas... Segurança, vigilância. Então, isso, sindicato dos vigilantes. Isso.
nada impede de você, querendo procurar um advogado para ser alguém da sua confiança para entrar com a sua demanda judicial, nada impede de você procurar. Na verdade, o que aconteceu aí provavelmente foi que uma ação coletiva buscou o direito dos 208. Isso. Então, o sindicato, como você é filiado a ele tem advogado lá para isso, os sindicatos têm advogado para isso. Para correr atrás dos seus direitos. Isso aí, ele vai entrar com uma ação coletiva, aí ele vai movimentar o Ministério Público do Trabalho e tal, isso e aquilo. E aí ele movimenta isso para poder requerer o direito de todo mundo no bolo. Ao invés de você ter procurado a gente para requerer o seu direito individual, na verdade opa, 208. Quanto que é 208 aqui? Está devendo 10 milhões? 10 milhões. Paga aqui. Não é que vai pagar ao sindicato. O sindicato é o seu advogado. Só recurso para o sindicato, uma isso conta aí. Específica. Aí o sindicato, as verbas aqui, vai direcionar a verba para cada um receber, porque foi uma ação coletiva. Teve um caso dos fiscais de renda do Estado, acho que na lei do garotinho, você não pode ganhar mais do que o governador. Sim. Dos fiscais de renda. Então, por exemplo, o salário deles eram 33 mil reais. E o salário do governador 23. Cara, perderam 10 mil reais. Aí fizeram ação coletiva. Quem entrou com a ação coletiva ficou lá, porque são bilhões de reais. E eu tinha alguns clientes que entraram com o advogado, como a ação dele era individual e julgava ali individualmente, ele conseguiu pegar de volta esse dinheiro. Ele já recebia, ele teve a condição, o advogado conseguiu provar, aí, tanto é que ele descontava e voltava. Tanto é que o salário dele era 43 mil. Passou a ser 43. Porque realmente descontava, havia no contra-cheque dele especificando, descontava os 10 mil e depois reembolsava os 10 mil para ele. Caramba. Foi um dos únicos que receberam. Conseguiu Até receber. a última vez que eu tive contato com esses clientes, né, eu fazia muito para Estado, principalmente para Fazenda. Então, nesse caso, aí você vê. Não sei se nesse caso aí eles já conseguiram, mas de repente, se procura um advogado e trata individualmente... porque é um direito seu. Ou você, sendo filiado ao sindicato, você vai com o advogado do sindicato, ou você procura um advogado particular. Tem até 2 anos no caso, né? Você tem até 2 anos para correr atrás do seu prejuízo. Esses casos aí, fugindo até um pouco do tema, né, que é direito trabalhista, você demanda contra o Estado e contra a terceirizada. Na verdade, você demanda contra a terceirizada, que é a empresa que contratou, e o Estado ou o município. Não te prestava diretamente. Isso aí, quem te contratou indiretamente. E aí você demanda contra os dois. No final, eles vão ser responsáveis solidários e alguém vai pagar essa conta no final. Mas você acha que individualmente é o melhor ou nesse... Cara, depende muito. Nesses casos assim, se já houve ali uma movimentação do sindicato, é melhor que o sindicato corra atrás desse prejuízo, entendeu? Porque já houve uma movimentação. Às vezes o sindicato já foi no MPT, Ministério Público do Trabalho, já bateu na porta lá. Às vezes já teve, até eu não sei, pode ter tido até um ajustamento de conduta ali, um TAC, alguma coisa assim. Então pode ter havido do sindicato para com os órgãos públicos e às vezes é mais rápido. Um acordo coletivo. Isso aí, às vezes é mais rápido. É muito difícil de falar assim, é melhor isso, é melhor mesmo, isso. Né? Isso aí Só analisando caso a caso. O certo é que às vezes muitos procuram o sindicato para não pagar a porcentagem do advogado. Qual é o maior erro que mais caro de um assegurado pode cometer ao planejar a aposentadoria? Qual é o maior erro que ele pode ali cometer? Além do documento que vocês já falaram. O maior erro aceitar a aposentadoria faltando pouco tempo para poder ter um direito de renda maior. Às vezes é coisa de 6 meses. Ser emocionado, o maior erro é ser emocionado. Você falou, né? O cara se emociona. O cara se emociona, porque já chega. Porque o INSS, você falou que não manda nenhuma carta, nada. O INSS, eles até chegam. Tem lugares que chegam essa carta de concessão. Tem lugares que. Depois de pedido. Depois de pedido. Mas antes ele não não. te comunica nada. Antes não comunica nada. É aquilo. O INSS até teve uma polêmica recente. O INSS ele é gratuito, né? O seu serviço está lá para qualquer um. Mas ele não te traz todas as orientações que ele deveria te informar, né? E a falta de documentação ou falta de informação que ele necessita, ele deve abrir exigência. E em muitos casos ele não abre. E essa exigência, ela não é enviada uma carta. Essa exigência, ela está no seu sistema hoje do aplicativo do INSS, que fica ali, pendente, né? A cumprir a exigência, aí ela bota lá as informações. E muita gente não tem acesso.
muita gente, infelizmente, não sabe mexer, não tem acesso. Né? Mas a maior erro é aceitar a aposentadoria faltando, às vezes, pouco tempo para um melhor benefício, para uma melhor renda. Que às vezes você pode se aposentar por tempo, mas o de pontos acaba o salário ficando melhor. Isso acaba acontecendo bastante. Essa emoção, né, de ver lá que você já tem um direito e não esperar às vezes... Cara, a questão da revisão da vida toda, eu não sei como é que tá, se você não pode, por exemplo, você entrou lá com a ação, porque tem casos que na revisão da vida toda, a maioria, na verdade, foi beneficiada com isso. Porque não contou, a revisão da vida toda, ela não conta a contribuição de julho de 94 para trás. Então, por exemplo, se você contribuiu, tinha um salário muito alto antes de 94, 2 de julho de 94, aí você começou a contar aquela contribuição sua ali, que era real não conta. Mas a tendência é, quando você é mais jovem, você tem um salário menor, então muita gente passou a ganhar mais depois de 94. Essas pessoas especificamente de 94 a 99 ali, foram beneficiadas, porque só contavam os 36 meses. Então, eles começavam exatamente isso, contribuir ali no teto, os 13 últimos meses, e pegavam um salário maior. Já teve de 12, 24, 36. Aí, muitas vezes, o cara, eu vou fazer... Aí você vê como que o cara pode se prejudicar. Não procura advogado, vou pedir a revisão, não sei, administrativamente. Nem todos... nem tem direito. O ideal é primeiro fazer a análise, porque às vezes a revisão ela também pode diminuir. É uma faca dos gumes. Porque a maioria mesmo, tem muita gente, Flávio, que se ele for contar o salário, vamos lá, vamos juntar tudo, vai diminuir o salário dele. Não é positivo. Então, por isso, precisa de orientação do advogado para poder... É porque não existe só a revisão da vida toda. A gente pega a revisão da vida toda porque tem aquela que foi muito falada, né, que foi o cálculo de vários... Agora, né? Isso aí. Mas existe outros tipos de revisão. Né? Então, se a pessoa se sentir prejudicada porque contribuía X, né, às vezes não teve contra-cheque, às vezes a contribuição estava errada, ela quiser, ela pode fazer. Ela tem um prazo de 10 anos, mas só vai receber os últimos 5. Tem algum direito ali que não tem esse prazo decadencial? Se for algum erro, assim, ou todos os benefícios... Tem, por exemplo, a revisão dos tetos, lá, que é de 1988. Tem lá um período. Mas essas pessoas que são aposentadas há mais de 10 anos, tem algum caso que não cabe o prazo decadencial ou tem alguns prazos ali, uns benefícios específicos que você pode recorrer? Ou, por exemplo, quem se aposentou agora, 2025, antes, 2014 não teria mais direito nenhum. Se ele tiver algum erro. Assim, eu não tenho, em memória agora, eu não tenho nenhum que eu possa te afirmar assim, se tem ou não. Prazo que não respeita o prazo decadencial. Então, eu poderia até estar falando aqui algo que não condiz com a realidade. Mas não que eu tenha conhecimento. Porque, por exemplo, tem essa revisão, acho que do buraco negro, né? E acho que pessoas que contribuíram em 80, essas pessoas já estão aposentadas há mais de 10 anos, no mínimo. Sim, pô. E tem advogado que dá entrada de tudo, né? Inclusive a aposentadoria para quem nunca contribuiu. Vamos lá, qual é? Eu tô curioso, tá? Existe alguma aposentadoria para quem nunca contribuiu? Antigamente existia a rural, que é uma contribuição que as pessoas trabalhavam rural, tem a aposentadoria da pessoa... Que aí, na verdade, não está se falando especificamente de uma contribuição. Está se falando de uma filiação. Então, eu vejo propaganda hoje, vem cá que eu vou te aposentar sem nenhuma contribuição. Mas isso não é uma coisa que se fala. Rural. Não, eu estou falando que não é especificado quando tem essa menção aí, desse tema, a aposentadoria, eles jogam mesmo para o LOAS. Eu já vejo mesmo essa afirmação. É falsa. Hoje a rural... Você que nunca contribuiu, venha se aposentar. Essa afirmação, ao nosso entender, ela não traz uma realidade. Porque se você nunca contribuiu, você não vai ter aposentadoria. Não é aposentadoria. Agora, essa questão de, eu nunca contribuí, eu tenho direito a uma aposentadoria. O que a Dani falou a respeito da rural não existia contribuição lá. Então, você era filiado a algum lugar ali dentro daquela religião, dentro daquela região, seja um sindicato, seja algo ruralista, e aí você, trabalhou, cara, a maioria não sabe ler, não sabe escrever e tal, e aí você trabalhou lá um período longo.
A única coisa que você precisava ir no INSS é provar que você, de fato, trabalhou rural. Aí você chegava lá... Tem até, se você pesquisar na internet, tem até audiências que juízes fazem, né, com pessoas bem humildes, perguntando, quantos anos você trabalhou na lavoura e tal, isso e aquilo. Aí ela fala, eu até esqueci. Quanto tempo leva uma galinha para botar um ovo? Quanto tempo leva? Ele faz assim mesmo. E aí ele concede porque ele vê verdade, de fato, que ela trabalhou. Ela nunca contribuiu mesmo. Ela nunca teve contribuição nenhuma, mas ela trabalhou. Tem gente que tem documento, tem. De uma associação. De uma associação, Isso isso aí. E uma delas está envolvida era uma contrapartida, assim. E a maioria dessas... A Contag é uma delas. Eu vou falar de coisas que é público. Tá lá na CPMI do INSS. E, cara, hoje o que eu vejo falando sobre isso, eu não acho assim. Vocês são advogados, eu não sou advogado, mas quando é muito claro o que aconteceu hoje. A certeza que eu tenho hoje é que o sistema do INSS é para ter falha mesmo. Porque não existe, eu trabalho com crédito consignado. Não existe hoje, não teria motivo algum para ter qualquer tipo de fraude. Muito comum, empréstimo consignado sem o cliente pedir. Tá? Como é que faz? Fala que vai... não, é só para... Fala que é advogado, fala que... Ainda pede o dinheiro de volta para o aposentar. Acho que golpe muito comum, acho que aqui está falando de aposentar desse tema, é muito comum, Flávio, falar que tem alguma... você tem um atraso aqui, ou senão, vou reduzir sua parcela. Isso é clássica. Geralmente acontece, é o perfil que eles buscam em relação a crédito consignado. Pessoas que têm margem e têm empréstimo. Sim. Por quê? Ele fala assim, você tem uma parcela de R$500, só que ele ainda tem uma porcentagem ali que ele pode pegar R$300 ainda de margem, que dá lá uns 10 mil. Não tem essa parcela de R$500 que você paga aí, eu vou diminuir ela para 300. Isso. Eu vou fazer aí faz um empréstimo, fala assim, é o seguinte, retém. Me manda, aí vou pagar e o boleto para pagar, paga. Sabe o que acontece? Ainda acontece, isso já acontece há mais de 15 anos. Sim, pô. Já denunciei, eu já fui gerente do banco, a responsabilidade não é nossa. Aí agora, que depois de vários processos, advogado trabalhando em favor do aposentado, isso que é muito importante, os bancos começaram, mas ainda muita brecha, é muito comum isso acontecer hoje. Nesse momento deve ter alguém assinando algum contrato aqui, sim, por isso que eu falo, compartilha, por isso que é muito bom, gente, compartilhar esse vídeo, principalmente esse trecho aqui, porque é coisa agora, nesse momento, de repente você está compartilhando esse vídeo, você está evitando de uma pessoa cair num golpe nesse momento. Isso, verdade. Cara, e isso é muito comum, porque eu tenho a loja lá no centro de Niterói, e como eu era correspondente do Banco Pan, eles usam muito o nome do Banco Pan para aplicar esse golpe. Cara, chegavam as pessoas lá, o que é o Banco Pan? Desesperadas, né? Já não sei o que eu vou fazer. Olha como funciona. Não é só isso, perder o dinheiro. Porque até então, o que eles fazem? Pegou 10 mil, botou no bolso. Esse mês veio descontando uns R$500 que ele pagava de parcela. Você não falou que é só 300? Um erro. Faz o seguinte, toma aí, 500. Durante 6 meses vai pagando. Ainda fala assim, você não conhece ninguém que você possa indicar para fazer a mesma coisa? Aí a pessoa começa a indicar. E detalhe, esse caso é muito sério. Por quê? As pessoas são muito convincentes. Sim. Porque as pessoas que estão trabalhando também são vítima da empresa. Porque imagina, você chega numa empresa que a comissão é alta, eles pagam. Eu lá no centro de Niterói, a gente já olhava assim, sexta-feira, meio-dia, todo mundo de preto tomando cerveja, a gente já falava lá a galera do golpe do empréstimo. E é verdade. E acontece. Aí eles vão pagando 6 meses, e essas pessoas que vão trabalhar são vítimas, cara. Acha que está dando algum benefício para o aposentado. É verdadeiro uma pirâmide, que eles falam que vai investir esse dinheiro, por isso que eles... Tem uns que fazem isso também, fala que vai investir o dinheiro, pegar 10 mil, outro golpe. Vou investir seu dinheiro, vou devolver as parcelas, e em 12 meses eu te devolvo o dinheiro. Aí o que acontece? Ele vai, já pega 10 mil, dá 10% para a pessoa, do dinheiro dele, cara. E tem pessoas que caem até hoje. Algo muito comum também, eu trabalhava na BV Financeira, em 2007 eu trabalhei na BV, e até hoje acontece.
aqueles encartes no jornal, falam, libera 100 mil, 99 parcelas de 1.000. Aí. 100 mil. E as pessoas chegam assim, porque como eu trabalhava na BV, eles usavam o nome da BV, a pessoa ia lá com o jornal, falei assim, olha, faz as contas, bota na calculadora, multiplica. Você vai pegar 100 mil e vai pagar 99? Mas porque eles me cobraram, porque eles falaram que estava aprovado, mas precisava de um avalista. E eu depositei o dinheiro, porque eu não consegui um avalista, eu depositei o dinheiro de R$1.500. Eu falei, como que você está pedindo empréstimo? E vai pagar, assim. É. Outro golpe que está acontecendo é utilizando o nome dos advogados. E passando pelo advogado e falando que ganhou a causa e solicita um dinheiro para poder resgatar esse valor. Isso está caindo muito. Recentemente, semana passada, a gente caiu com o nome do escritório. Solicitando, tinha caído o nome dele, depois do outro sócio, e agora usou do escritório. Então, gente, ganhou a causa, advogado nenhum vai te pedir dinheiro para resgatar esse valor da causa que você tem para receber. Isso não acontece de jeito nenhum. Como que eles conseguem? A informação é muito... É pública. É pública. As informações são públicas. Exceto os processos que são em segredo de justiça. Todas as outras informações são públicas. O processo é público. Qualquer um pode ter acesso a um acessar. processo. O processo é público. Infelizmente, os dados... A lei de proteção de dados não protege isso. Então, a lei de proteção de dados protege para quem cometeu a falha, né? Assim, na verdade, uma das questões é essa, entendeu? Esses dados sensíveis, porque assim, eles pegam todos os dados. Sabe tudo. Consegue, por exemplo, tem um processo lá que 500 mil, vai saber que eu vou ganhar 500 mil. Vai saber, vai saber. O cara vigia, tá 500 mil, já sei que você recebeu um processo. Assim, isso não é nada se você for pegar que hoje vendem dados sensíveis do próprio INSS. Escritórios de advocacia são tentados direto com vendas de informações do INSS. O próprio sistema do INSS. Porque, assim, se você trabalha com essa área de previdência, será que para você não seria jogo você pegar todos os indeferidos? Pô, Freixo, o cara acabou de... Isso, foi indeferido. Bem atual, tem né? Bastante. Sim, então. E hoje existem pessoas especializadas em vender esses dados sensíveis, de indeferimentos. Então, a pessoa que ela tem uma quedinha por facilidade, ela vai comprar esses dados sensíveis. Os processos são dados sensíveis que ficam lá no tribunal. Se pegar alguém, os processos eletrônicos hoje, para você entrar, você tem que ter CPF e senha. Se pegar alguém mal intencionado, vai entrar lá no seu processo de 500 mil, vai pegar seus dados, vai se passar por você, vai falar que ganhou, vai pedir 10% para liberar aquele dinheiro, infelizmente. O que tem que fazer é encontrar meios seguros para que esses dados não caiam nas mãos de qualquer um. Que é muito difícil, E essa questão do INSS também, dos empréstimos, por exemplo, o servidor federal, você vê, o governo, cara, ele não consegue, o golpe contra o servidor federal, principalmente contra o empréstimo, ele precisa dar anuência. Você digita o empréstimo, digita no banco, ele precisa entrar no portal. Hoje todas são validadas pelo portal do INSS. Não, pela biometria, né? Não, mas aí só para desbloqueio. Ainda tem isso, por exemplo. Não, mas eu acho que eles criaram, eu não sei se eles criaram agora uma validação para o empréstimo, né? Não, só para desbloqueio. Só para desbloqueio? Agora toda virada de folha, toda a maciça, vai ficar bloqueada a partir de agora. Sim. Por exemplo, quando teve esse escândalo aí, bloqueou todo mundo, aí ficou todo mundo desbloqueado. Agora, nessa última virada, todos os aposentados na INSS, até uma dúvida, muito boa falar sobre isso agora, até para tirar essa dúvida. Todo mundo, todo mês agora vai ficar bloqueado. Mas só que aí você desbloqueia. Nesse período que está desbloqueado, pode fazer fraude. Pode. Eu acho que o que deveria ser feito é a anuência no contrato. Por exemplo, agora é a época disso acontecer. Eu digito um contrato, me aposentei agora, com esses dados aí, beleza? Só que, olha, outra coisa, gente, compartilha essa parte aqui, porque isso acontece demais. Aposentou, venda de dados. Se aposentou, porque se aposenta,
3 meses para poder fazer empréstimo. E você recebe, o aposentado recebe aí inúmeros SMS. Muita coisa. Quem diz primeiro... Não que é você está aposentado não é o INSS. É o banco. É o banco. É o banco. Não é nem o banco. Não, Pra é o mal intencionado. Para ficar bem claro aqui, tá? Eu não estou defendendo o banco. Eu era para defender a minha classe, que é os correspondentes bancários. Mas, na verdade, muita gente que faz isso não é nem correspondente. É o cara que vem, não é o cara que é do ramo. É o cara que vem para se aproveitar da onda, tá sempre montando empresa. É um cara desse que paga o INSS, que não paga o INSS, que fecha a empresa. De repente, as pessoas que trabalham nessa empresa, que essa empresa dura 1 ano só. 6 meses a 1 ano. Eles montam a estrutura, às vezes é maior do que a de um banco. Porque eles ganham mais do que o banco, eles ganham 100% na hora. O banco empresta para pegar em 84 meses. Esses caras ganham mais do que o banco. Então, eles têm uma estrutura maior do que o banco. Então, você chega lá, o aposentado... E tem espaço físico até. Para você chegar lá, segurança na porta, é uma coisa linda para poder roubar. Então, assim, a questão do bloqueio, aí você se aposentou agora, tá bloqueado. Aí o cara liga para o aposentado e fala assim, não, eu já consigo liberar para você agora. Ah, consegue? Consigo. Pô, ninguém consegue liberar. Não. Beleza. Digita o contrato dele, deixa na teimosinha lá. Aí ele esqueceu, não conseguiu, fica, você não conseguiu. E o contrato dele está digitado lá por exemplo, no BMG, com um cara que... Aí ele vai e consegue uma oferta melhor. Aí, pô, não conseguiu, vai chegar e-mail e fala assim, não, olha só, você não vai poder fazer. Isso daqui tal dia, né, quando completar 3 meses, você vai fazer. Ok, só que você vai precisar desbloquear o empréstimo. Ele vai, faz contrato comigo, quando ele vai desbloquear o empréstimo, ao invés de fazer comigo, vai fazer com quem? O cara que digitou lá na primeira vez, que enganou o aposentado dizendo que ia liberar naquele momento. E não libera. Trocou de conta. Não adianta. São 60 dias para você fazer empréstimo, porque fica bloqueado. Os mecanismos estão mais assertivos, né? Aí o que seria perfeito? Anuência. Digitou o contrato? Até isso aí você tem um controle muito maior. Porque tem empresa especializada em vender fora de época. Aí eles montam, fazem isso para... Então, por exemplo, se tem uma empresa que está fazendo isso direto, tinha que aparecer apareceu o número do contrato e o banco que está fazendo, para você ticar lá e, autorizar. Sim. E tinha que deixar aparecer quem está digitando também no INSS, porque você consegue controlar quem está fazendo fraude. Porque o aposentado, na verdade, quando entra o dinheiro na conta dele, ele nem sabe aonde ele fez. Ele vai tentando fazer, vai soltando a digital dele. E tem tantos... às vezes, eu já peguei casos de uma pessoa ter 15 empréstimos. Porque assim, abriu margem de R$50, ela vai lá e pega. Aí pagou 3, 4, 5, 10 prestações, abriu mais margem de R$50, ela vai lá e pega. Que é aqueles empréstimos de 2.000, 1.000 e pouco, né? Não, e agora tem uma modalidade... Vai só renovando. Eu acho que eu tenho que passar ainda mais para vocês que são da área. Assim, quanto mais eu puder falar sobre isso, eu vou falar onde eu tiver oportunidade. Eu falo o nome porque é público. É algo que a Crefisa... em 2020... Eu fiz uma live, no dia do aposentado, eu levei o presidente da INSS, na época Leonardo Rolim. Eu falei para ele assim, vai chegar um dia que ninguém vai conseguir ganhar da Crefisa. Porque a Crefisa, ela cobra 23% ao mês a um aposentado. E o que eu entendo, não sou advogado, mas eu tenho a minha tese. O crédito consignado, ele tem um limite. Tem. 35% todo crédito tem. 35% para empréstimo, ainda mais do INSS, né? 5% para cartão RMC, mais 5% para cartão benefício. Aí o aposentado já não tem mais margem nenhuma. Aí tem lá na Rede Globo, vem para cá, você que não tem margem, vem fazer seu empréstimo aqui. Induzindo ao erro de, você está querendo para pagar conta de luz, conta de água. Calma aí. Pô, se ele está atrasado na conta, vai negociar lá com a Enel ou com quem for, você vai pagar um juro de 1% ao mês. Você está induzindo ao erro. E outra coisa que eu acho que vocês deveriam eu acho que deveriam os advogados se especializarem nisso, porque essa tese aí, porque hoje eles pegam um cliente, levam a conta dele
para o banco, por exemplo, Crefisa, Agibank, principalmente, que tem mais reclamação, leva ele para lá, libera mais um crédito descontado na conta corrente, É empréstimo pessoal. alegando que é um empréstimo pessoal. Mas não é pessoal. Porque a partir do momento que você leva a conta para lá e você tenta sair, por exemplo, pô, não estou conseguindo pagar. Aham. Aí o que esses bancos fazem? Eu vou falar nome porque isso é público já. Ele vai e puxa o cliente de volta. Ele sai para a caixa e puxa de volta. Então, isso na minha ideia, isso caracteriza um crédito consignado. Só que está todo fora. Ultrapassa o limite. Ele só não está no INSS. Só não está no INSS, porque é consignado, não é crédito pessoal. Crédito pessoal, eu comecei a trabalhar com crédito pessoal. Crédito pessoal é carnê, é cheque, é boleto. Isso é crédito pessoal. Quando você obriga ele pagar e você quase zera, porque A margem. e você zera a inadimplência, porque só justifica os juros quando você tem risco. Quanto maior o risco, maior o juro. Então, você não tem esse risco. Então, assim, outra coisa também que é para ser falada, por isso que eu sempre vou falar, se tiver oportunidade, é sobre isso. Esse abuso com os aposentados e pensionistas que estão passando necessidade, cara. Hoje o salário do aposentado não é mais 1.500. Não, pô. É 900. Isso aí. Já com os consignados. Ainda vai tirar mais dele. Eu te pergunto, alguém já colocou na justiça ou já entrou na justiça e conseguiu ganhar um caso desse que, poxa, eu fui induzido, eu fui enganado, já conseguiram, você já pegou alguma coisa, Muitos vocês clientes, já entrou e conseguiu ganhar? Muitos, pelo menos, conseguem evitar do banco não puxar mais ele e não pagar a dívida. Então vale a pena. Vale, e tem já vários processos. Na verdade, hoje tem a ação de superendividamento, né? Quem está superendividado pode entrar e aí fazer ali um recálculo. E colocar você dentro das margens, que são as margens autorizadas pelo governo. Essas questões aí também vai muito da prova que você tiver para argumentar. Se o juiz entender, vai... O que eu entendo é que se todo mundo colocar na justiça, começar a ganhar, né, e essas empresas começar a perder, vai parar. Mas foi isso que aconteceu. O detalhe todo foi esse. A questão do leilão. Por que eu falei do leilão? Voltando aqui, só para não perder o time. Você tocou no ponto certo. Aí todo mundo começou a entrar com a ação. A Crefisa ganhou, dos 26 leilões, ganhou 25. O leilão começou com R$18 a cada beneficiário, R$18. A Crefisa terminou o leilão pagando 89. Caramba. O que mais chegou próximo foi o Itaú, R$22 por cada beneficiário. Aí porque é uma concorrência de como é que é desleal. Aí a Crefisa perdeu. Você está falando, está acontecendo nesse momento agora. A Crefisa ganhou o leilão, pagou 16 bi e não recebe mais a folha da INSS. Quem assumiu foi o que ficou em segundo lugar, que foi o Banco Mercantil. Por exemplo, o seu sogro que tinha se aposentado, com certeza deve receber na Crefisa. Na época antes, minha sogra recebe. Então quem se aposentou recebe na Crefisa. A maioria recebe na Crefisa. Agora não, agora vai passar a receber no Banco Mercantil. Olha o problema que tem. Para você ganhar o leilão, você tem que ter agência em cada município, cada estado. O Mercantil não tem. Assim, se fosse fácil falar, né? Porque falar é muito fácil. Mas se aposentou, não pegue o primeiro empréstimo. Não pegue. Falar é fácil. Eu falo. Cada um tem as suas necessidades. Aquela pressão cada um tem as suas necessidades. Mas uma vez que você pega o primeiro empréstimo, filho... a gente fala desvirginar o contra-cheque. Já era. Depois para você voltar atrás, e até mesmo, porque é aquilo, eles ficam... se abre a margem e você sempre... Quem é que não precisa? Quem é que não está precisando sempre de um dinheiro extra? Ainda mais final de ano agora, né? Chegando. Então, dezembro assim, chegando aí. Não quer ter problema? Não quer procurar um advogado? Não faça o primeiro empréstimo. Não faça. Até porque tem o empréstimo, tem o RMC e o RCC. Isso aí não faz sentido algum. São três armadilhas que você cai quando você vai pegar você é um aposentado e você vai pegar esse empréstimo. Você pega um empréstimo e aí tem a reserva de margem consignada e o RCC, que te leva também para... Então, dos 30, você vai para 45
eu falo comprometimento de renda. Eu falo, porque eu vou falar de novo, e o lobby do banco, olha que eu sou correspondente bancário, e eu já falei que tem meu lado, cara, não tem sentido algum existir RMC e RCC. É só pro banco... Sabe quem inventou essa história de cartão? Foi o a realidade... BMG. Por quê? Mas por quê? O BMG... É realidade isso aqui. BMG vendeu a carteira dele pro Itaú. Então ele não podia mais atuar no consignado durante 5 anos. Pô, BMG gigante. Banco. É o pai do consignado. Tá lá o Massalaô, que era de lá, que tá lá na CPMI. O cara manda. Eu vou ficar sem operar como? Um banco que é do consignado, que criou o consignado, fica sem operar. Aí, cara, calma aí. Eu não posso vender empréstimo. É cartão. Não, mas cartão consignado eu posso. Aí se abre uma margem extra para vender cartão. Pergunta, aqui, algum aposentado que está assistindo aqui agora, se recebeu o cartão em casa. Nunca recebe. Mas... Nem sabe que está assinando. E assim, já deixar uma dica. Se você tem RMC, RCC, procura um advogado. Porque às vezes você já está 5 ou até 10 anos pagando isso. Tem gente que está pagando... Cara, tem gente que... Porque isso mudou a lei. Em 2010, era 20% para empréstimo e 10% para cartão. Eles aumentaram a margem. Aí eles unificaram. Aí depois, agora, eles aumentaram de novo e empurraram mais um cartão, cara. Então, assim, era 30% só. Aí botaram 30 mais o cartão. Eu vou te contar um caso recente no escritório. Primeiro empréstimo dele foi em 2015. Salvo engano, foi 2015. Primeiro empréstimo dele. BMG, se eu não me engano. E aí, empréstimo. Junto com o empréstimo entrou, na época, um RMC ou um RCC, salvo engano. E ele pagando. Aí, no escritório lá, a gente fez uma ação para ele recente, e aí ele levou o extrato dele de INSS. E aí, analisando lá, a gente olhou, esses dois aqui, você não tem por que estar pagando. Na época foi 2.000 que liberaram no cartão. Você bota 2.000 a uma média de R$80 de 2015 até 2025. Ele pagando todo mês R$80. Eu falei, cara, isso aqui você já quitou já as 3 vezes. Entramos com a ação e ganhamos. O juiz mandou devolver todos os últimos 5 anos, corrigido monetariamente. Porque, de fato, entendeu que ele nunca ia terminar de pagar aquilo. E de um cartão que você falou, um cartão que ele nunca teve. Nunca chega. É um cartão que nunca chegou e um dinheiro que nunca entrou na conta. Que era só uma reserva. Então, eu vou agradecer vocês. Eu sei que se deixar a gente vai ficar... Vai. Eu só queria entrar num assunto específico que a gente não falou. E é muito importante hoje, a gente no escritório tem visto essas coisas acontecerem demais. Pensando por morte. A pessoa achar que só porque é casada, ou só porque vive maritalmente, acha que no outro dia morreu e no dia seguinte vai vai no INSS e vai requerer o benefício. Hoje, a Dani pode até falar com mais propriedade, existem requisitos mínimos para você ter direito a pensar por morte. Principalmente quem é casado em união, quem está em união estável, né? O requisito é totalmente diferente. Porque quem é casada se entende que é dependente, filhos e casada com certidão de casamento. Agora, para a união estável, os requisitos entram outras comprovações. Então, o ideal é você sempre ter comprovantes de residências com o mesmo nome, né? Contas em conjunto, plano funerário, muitas vezes declaram imposto de renda e colocar no imposto de renda. Então, assim, ter provas... Porque pede 2 anos, né? Mas é um casal, né? A prova que tem um casal que vocês junto, uma união junto, ali, né? Porque assim, existe provas documental também. Às vezes compra um terreno, compra alguma coisa, bota o nome junto, né? Bota ali uma compra e venda, algo que desde então, para comprovar a união estável, porque é diferente para quem tem a certidão de casamento e para quem tem união estável. Mesmo tendo, às vezes, a escritura pública. Entendi. Quanto tempo tem que viver junto para ter direito? No mínimo 2 anos. Assim, o que a gente está falando aqui não é para você planejar a morte. Mas eu digo no mínimo 2 anos. Minha namorada, futura esposa. É porque é só para tirar essa dúvida mesmo, porque... Mas vai juntando. Vai que... Porque, de fato,
não é um documento que vai provar, não é um documento único, seja uma certidão de união estável, ou seja uma certidão de casamento que vai provar que você vive maritalmente. Isso. Então o INSS, ele vê isso dessa forma. Não adianta você me chegar com um papel aqui dizendo que é casada. Isso não é prova suficiente. E foto eles não estão aceitando. E como foto prova. de Rede aniversário, social. casamento. Eles rede até social, fazem complementação, mas não. para complementar tem serve outros isso aí. meios. Posso fazer só uma Vai. observação muito interessante, porque a gente acha que não vai acontecer. Porque pode acontecer de aparecer mais uma requerendo. Pode. Acontece. Acontece. A gente teve já processo já e tem Acontece. casos de dividir duas, pô. Acontece. Sim, pô, divide pra amante também. A amante divide, vai pô. lá. Filho fora de Se casamento. comprovar, divide. Amante eu não digo porque não é entendido dessa forma. Amante Ela é tem muito que. chulo, né? Mas existem casos de mulher que separou, mas existe a dependência econômica, né? E às vezes também teve lá sua amante, mas tem filho com ela, então ele tem direito. E nesse caso, de repente, ele ajuda ela financeiramente. Sim, a dependência econômica. Isso, a dependência o Pixzinho. econômica. Toda semana ele faz o Entendeu? Pix pro sacolão. Então ela vai essa- comprovar que tem ali. Sim, pô. O Pix é bom porque tem comprovação, né, na conta. Você tem as mensagens e tal, isso e aquilo, toda semana faz o Pix pro sacolão. Isso é uma dependência econômica. Pô, eu acho que isso aí, é um recado até para os homens. Que é uma, não, mas porque é uma desonestidade com a esposa, cara. Porque às vezes, A maldade. cara, o cara tá 30 anos com a mulher, aí arruma uma novinha, Aí começa a constrói fazer uma o pixzinho família. pra ela e tal. Pô, aí na hora, pô, tem um cara que sabe que não tem, ali tá por interesse, mas quer curtir achando que não vai dar nada, ele pode prejudicar a esposa. É aquilo que eu falei anteriormente, assim, com essa que ele casou, que ele tem uma certidão de casamento, só a certidão de casamento, o INSS não consegue enxergar o além. Se ele ele faleceu, ela chega lá no INSS, não, sou casada. Aí não tem filho, não tem endereço, não tem nada. O INSS vai olhar, pô, minha filha, mas só isso aqui que você tem? Só que o da outra, ela tem o Pix, ela tem a foto, ela tem os dias que ele fica lá, ela tem outras coisinhas Viagem junto. que aí automaticamente ela se enquadra numa relação de união estável. Essa daqui está casada no papel, essa está numa relação de união estável. Então essa acaba provando muito mais uma relação marital do que essa que de fato é casada. A certidão de casamento, ele vai até no automático. Mas pode acontecer de ela demorar a solicitar e essa que não tem certidão dá a entrada. Aí pega a outra que tem certidão e aí como é que fica? Isso aí Aí fica as duas lá na análise. Porque a certidão é uma prova, fato, ponto. Até tem gente que acontece muito de estar separado, mas tem a certidão de casamento. Tem isso, né? E aí vai lá e faz o pedidinho. Aí tem uma companheira. Ele já tinha uma companheira, mas ele tinha ele não fez divórcio, mas ele tinha uma companheira. Aí surge a briga. Cara, eu vi um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, que o cara falece na casa da amante, aí ligam pra ex pra ir lá. Ela foi no bolso dele, na hora, cadê você? E foi lá no bolso dele, já pegou a documentação dele e levou. Falou, pelo menos a pensão eu vou levar. Porque esse caso. Como é que você vai provar que você viveu 30 anos com uma pessoa, aí na hora de juntar os documentos do INSS, você só tem a certidão de casamento? Cadê os demais O documentos? cara morreu na casa da amante, da atual, Da né? atual. Que tá há pouco tempo. A pensão por morte, ela gera, ela pra gente, às vezes, gera esses problemas, porque a pessoa acha que um documento, dois e tal. A gente tem casos, tem que entrar na justiça e provar lá. Aí você tem que juntar os requisitos mínimos, de 3 documentações e tal. Vou pedir vocês para deixar o endereço aí da Dani. Escritório Teixeira e Ribeiro Advogados. Fica no centro de Itaboraí, Rua Presidente Costa e Silva, 117, sala 514. Instagram, tem? ADV Teixeira e Ribeiro. Mole de achar, né? Mole de achar. Fácil. Isso aí. Itaboraí, aquela cidade querida. Maravilhosa que Eu tá lá. adoro. Lá teve Agora um aí tá problema muito bom. de empresa que fechou por causa da Compes. E a Compete está alguns anos atrás. Tá voltando, voltando as devagarzinho. obras, assim, temos bastante obras lá hoje. Itaboraí O cresceu prefeito muito. Cresceu tá bastante, crescendo bastante, Itaboraí tá. tem modificado bastante Tem muito gol A naquele cidade. municipal lá, cara. Deixa o recado pessoal aí, você, Felipe. Gente, primeiro quero, um prazer estar aqui de novo Não, com você. você é de Prazer casa. conhecer vocês, cara. Prazer. Obrigado aí por
escutar e esclarecer, cara, que são muitas dúvidas. Né? Eu acho que espero que estejam mais juntos. Sim. Já convido vocês para ir no meu canal também, desde que seja remotamente, ir lá no escritório também, vamos visitar, porque são muitas dúvidas, né? E eu acho que isso fortalece demais. E você que está assistindo aí, já segue o pessoal também lá do Instagram deles, vai estar aparecendo aqui? Vai. Já está aparecendo aqui já para vocês. Então segue lá, segue aqui o canal, compartilha, cara. É muito importante, principalmente agora, né, Flávio? Está numa reta aí, que é muito importante o compartilhamento, a participação de vocês. Eu estou pedindo você que é do meu canal, compartilhe esse vídeo. Não passa aqui sem comentar, porque às vezes eu vou estar aqui, às vezes não, vou estar aqui mais vezes, e para você continuar recebendo o vídeo, né, as lives, você precisa pelo menos comentar, dar um like, se inscrever no canal. E hoje eu vou falar para vocês que nós temos como você se inscrever no canal. Pagando ali uma taxinha de R$ 4,00, R$ 13,99, você pode ali virar membro do canal e você vai ganhar algumas coisas de benefício que quem só se inscreve não tem. A gente vai ter aqui muitas coisinhas de sorteios, making off, algumas informações que você e eles não podem dar aqui ao vivo, né, para vocês. Vai estar lá um videozinho curto de 4, 5 minutos, que a gente vai dar umas informações extras que vocês aqui não estão vendo, mas vai ter lá só para quem é inscrito no canal, ali, membro do canal. Membro, né? Tá bom? Então tem vários benefícios, até mesmo nosso shopping. Vamos estar com o shopping, vai estar caneca. Falar nisso, quero presentear vocês com a caneca. Essa caneca é de vocês. Opa. Leva lá para o escritório Teixeira Ribeiro. Vamos. Atende lá os clientes, lá já fala, estive lá no Coruja, olha lá. Tá bom? Muito bom. Quero agradecer vocês pelo carinho de estar aqui conosco, batendo esse papo, tá? A porta está aberta sempre, tá? Como eu falei para o nosso amigo aqui, Felipe. Para vocês também está aberta. Surgiu um negócio novo aí, mudou alguma coisa, a gente senta sempre aqui. Tem, o INSS sempre tem. Temos assuntos. Tem. Faltou bastante coisa. Não, com certeza, mas é aquele negócio, a gente também vamos deixar um pouquinho, senão... Se quer saber demais, tem que fazer o quê? Tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal, virar membro do canal para poder... E maratona os vídeos, nós temos vários vídeos legais, maratona, entra lá e vê, vai estar aqui conosco o pastor Marcolino, vai estar falando, nós temos, o canal aqui, ele é eclético, né? Tem muitos assuntos diferentes. O assunto é o que não fala. Entendeu? E eu quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui conosco e obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Tá bom? Vamos comer alguma coisa ali, tomar um café, um coffee break, porque eu tô vendo ali que tem pessoas ali atrás, gente, vocês não vão ver não, mas quem se inscrever aí no canal, ser membro do canal, vai ver o making off, vai ver a galera comendo aí, Elbani, André. Vou me esconder. Tem a tal de Jéssica ali que come. Né? Você conhece ela? Um pouquinho. Valeu, galera. Obrigadão aí, tamo junto. Valeu. Um abraço. Woo!